Irmãos, nós somos gratos a Deus, porque Deus é aquele que de fato nos abençoa com a sua graça, com o seu perdão, com a sua salvação em Cristo, abençoa a nossa vida no cuidado que Ele traz a cada dia, a cada momento, né? Com a nossa casa, a nossa família, mas Deus nos abençoa para sermos abençoadores também, para nos tornar bênção nas suas mãos. Hoje nós estamos abrindo a semana chamada Semana da Pátria, e nós queremos meditar na palavra de Deus, olhar para o agir de Deus junto à nação de Israel também, a nação de Judá, e nos lembrarmos de que Deus nos levanta junto à nação para sermos uma bênção. É preciso que você, que eu, que a igreja, seja um agente de bênção de Deus junto à nossa pátria, junto à nossa nação brasileira. Eu vou ler um texto de 2 Reis, que está sendo anunciado já ali, capítulo 18, verso de 1 a 8, mas você vai permanecer com a sua Bíblia aí aberta, ou então com o seu celular aí fácil para acessar, para voltar nesse texto, e depois nós vamos andar um pouquinho mais à frente, porque nós vamos caminhar com Ezequias, rei de Israel, e caminhando com Ezequias, o rei de Israel, nós vamos ir para o capítulo 19, tá bom? Começamos no capítulo 18 de 2 Reis, mas depois vamos seguir para o capítulo 19. Eu quero registrar minha gratidão aqui ao presbítero Fred, pela companhia nessa noite aqui junto ao púlpito. Obrigado, Fred, nos auxiliando aqui. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão no templo. Quero registrar aqui a presença da minha irmã Kellen, lá de Espera Feliz, com o Abraão, meu cunhado, o Isaac e a Kathleen, minha família querida aí lá de Espera Feliz, que estão nos trazendo aqui uma visita, nos dando a alegria da companhia também neste culto, né? A Kellen é lá da minha igreja mãe, ela serve ao Senhor com a sua casa lá na igreja presbiteriana de Espera Feliz. Você já sabe, é terra dos belos. Muito obrigado, todos sejam bem-vindos. Muito bem, 2 Reis, capítulo 18 eu começo a leitura, e o tema é esse que está, agora já vamos nos textos, tá bom, obrigado, Júlio. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços serpentes de bronze que Moisés fizera, porque até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os seus mandamentos, ou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria, e não serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza, e seus limites, desde atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Que Deus acrescente graça ao nosso coração, na reflexão, na meditação que fazemos da sua santa palavra. O reinado de Ezequias, diferente de seu pai, que fez o que é mal perante os olhos do Senhor, que não guardou os mandamentos, que conduziu Israel num tempo de idolatria, num tempo de se prostrar a deuses estranhos, a ídolos, criados pela imaginação humana, que Ezequias vai destruir, vai destronar em Israel, os postes ídolos que ele vai derrubar. Ezequias anda conforme o propósito de Deus.
Se nós queremos abençoar a nossa nação, precisamos abençoar a nossa nação, começar pela nossa casa, né? Pelo núcleo menor da sociedade, mais importante para nós, a nossa família, e também pela igreja, nossa família de fé, e ir se estendendo pelos bairros, pelas ruas das cidades, dos estados e do país. Se queremos ser um instrumento de Deus, nós precisamos observar um pouco daquilo que Ezequias foi, porque Ezequias foi um instrumento da bênção de Deus na nação de Judá, durante o seu reinado. E é interessante verificar que ele não era ainda um ancião, ele era um jovem, começou a reinar muito novo, com 25 anos, e reinou por um bom tempo em Israel, e fez o que é reto, diz o texto, perante o Senhor, e Deus ia com ele, e Deus o abençoava, e Deus lhe deu vitórias, e Deus lhe deu, nós vamos ver hoje de maneira muito especial, um livramento muito grande de uma nação muito forte, a Síria, que conduzida pelo rei Senaqueribe, vinha conquistando muitas terras, muitos povos, muitas nações, inclusive já havia conquistado a parte de cima de Israel, a nação de Israel, porque Israel já era dividida entre as tribos, os dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Ezequias é rei em Judá. Israel já havia sido conquistada por Senaqueribe nesse tempo aqui. Por isso que o texto menciona que ele vai resistir a Senaqueribe com todo o seu exército de assírio, exércitos vitoriosos, exércitos dominantes. E nós vamos ver isso aí também um pouco, para perceber o tamanho dessa força, o tamanho do poder desse rei Senaqueribe, que vem contra Judá e que reencontra a resistência de Ezequias, na sua confiança, é claro, no Senhor nosso Deus. Então nós vamos ver algumas coisas que Ezequias procurou viver e que nós como igreja devemos procurar também. Primeiro é fazer o que é reto perante o Senhor. Isso não é uma atitude fácil, não é uma missão que a gente cumpre com facilidade, sem esforço, sem empenho, sem luta, sem muita dedicação. Fazer o que é reto diante dos olhos de Deus é muito difícil para o ser humano, que tem uma inclinação, uma natureza humana inclinada ao erro, inclinada à desobediência, uma natureza humana muito desejosa de fazer o que acha reto aos seus olhos. Foi assim na nação de Israel nos dias de juízo, não havia juiz para julgar o povo. O que a Bíblia diz? Cada um fazia o que era reto diante dos seus olhos, virou uma bagunça, a nação foi muito prejudicada. Então é importante, irmãos, nós levarmos em consideração o que Ezequias fez para tornar-se um abençoador junto à sua nação. Como que ele abençoou? Fazendo o que é reto diante dos olhos de Deus. É a primeira atitude que nós encontramos aqui. E foi conduzindo o povo nessa direção. O que não era reto, ele foi tirando do povo. Por isso que ele derruba os postes ídolos. Por isso que ele vai encerrando as ações e as adorações idólatras de Israel, que tinha se envolvido com outros deuses, com deuses de outros povos, de outras nações. Por isso que ele toma até aquela serpente de Moisés. Vocês se lembram? Quando o povo de Israel está no deserto e começa a ser picado por serpente, em razão das picadas o povo ia sendo morto, e Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e a levantasse num poste, para que todo aquele que fosse picado e olhasse com fé para a imagem da serpente de bronze erguida no deserto, pudesse ser salvo da morte, apesar da picada mortífera da serpente, e aqueles que olhavam saravam, se curavam, sobreviviam. A Bíblia diz que, assim como aquela serpente foi levantada lá no deserto, o Senhor Jesus haveria de ser levantado na cruz, para todo aquele que contemplar o Senhor ali e crer que Ele é o enviado de Deus que salva o perdido, pudesse ser livre também da morte, pudesse herdar a vida eterna, que Deus concede ao coração que nele confia. Mas aquele objeto que lá atrás foi um objeto de glória do nome de Deus, de salvação, de livramento para a nação de Israel, havia se transformado num objeto de culto, num objeto de adoração. Por isso que Ezequias pega aquela serpente e a destrói. Olha como é o ser humano, olha como ele pode se corromper, e como ele pode corromper as coisas. Deus trouxe para salvar,
Deus trouxe para mostrar que Ele é presente, que Ele tem poder. De repente eles começam a adorar a imagem, e não mais o Senhor. E até aquela imagem de Moisés, ou que Moisés havia feito, vai ser destruída por Ezequias. Ele quer conduzir o povo diante do quê? Diante daquilo que é reto aos olhos de Deus. Então, da criança menor ao ancião mais idoso, Ezequias vai dando o exemplo como rei, para que a nação se voltasse para o Senhor, para que a nação observasse os mandamentos de Deus, os estatutos, os juízos de Deus, e andasse neles, e os obedecesse. E o texto é muito claro para dizer que ele fez de o que é reto, porque ele obedeceu os mandamentos que Deus deu a Moisés. Ele obedeceu os estatutos e cumpriu os juízos de Deus, fazendo o que é reto diante dos olhos de Deus, e conduzindo a sua nação para junto de Deus, para a obediência ao Senhor. Então, do rei ao servo, daquele que tinha maior autoridade até aquele que, quem sabe, exercia a função mais simples no reino, o povo está sendo conduzido para fazer o que é reto diante dos olhos de Deus. Nas mais diferentes frentes, nas mais diferentes atuações, nos mais diferentes lugares e ocasiões, a proposta de Deus é que eu e você faça o que é reto diante dos olhos de Deus, olhando para a sua palavra, observando os seus mandamentos, os seus juízos, o caminho que Deus tem nos apontado, para que possamos andar por ele. E é isso que a nação de Israel começa a viver, observando os mandamentos, guardando os estatutos, os juízos, vão tomando para si os valores, os princípios que são de Deus, vão abandonando aquele procedimento, aquele princípio, aquele valor que é contrário à vontade de Deus. E assim a nação vai sendo abençoada. Diz o texto que aonde ele ia, Deus ia junto dele. No que ele se propunha fazer, Deus o abençoava. E é por isso que ele podia resistir o rei da Síria, e é por isso que ele já havia vencido também, como Davi venceu, os filisteus. E estabelecendo bem as fronteiras de Israel, e alcançando bom êxito no seu governo. E a nação está prosperando. Junto aos reinados de Israel, irmão, nós vamos encontrar na Bíblia sempre assim: se o rei faz o que é reto diante dos olhos de Deus, se ele conduz a nação no caminho da obediência aos mandamentos do Senhor, o que acontece? A nação prospera. Deus abençoa, Deus guia, Deus protege, Deus dá vitória. Deus honra aqueles que o buscam e nele confiam e que zelam pela sua santidade e pela manifestação do seu santo nome junto à nação. Quando o rei era contra a vontade de Deus, fazia o que achava reto diante dos seus próprios olhos, a nação caminhava com dificuldades e com danos. Por que com danos? Porque todas as vezes que nós agimos pecaminosamente, o pecado traz suas consequências para nós, para a minha vida, para a vida do meu vizinho, para a minha cidade, para a vida e para a história do meu país. Então o rei fez o que é reto diante de Deus, nação caminha em crescimento, nação vence lutas, nação recebe agir bondoso de Deus. O rei faz o que é mal perante os olhos de Deus, conduz o seu reinado, conduz a sua nação, conduz a sua gente conforme os seus próprios olhos. Os pecados que vai sendo praticados, que vão sendo realizados, vão trazendo os danos. E os pecados e os erros e as falhas já vão ser suficientes para conduzir a nação a momentos difíceis, a caos, a ruína, a perdas sociais e perdas de batalhas, perdas de território. Então é o que acontece nos reinados de Israel. E se eu sou filho de Deus, e se eu sou igreja, se eu estou presente na cidade ou no país, Deus quer que eu seja a pessoa que abençoa, procurando observar os estatutos, o juízo, buscando vencer os pecados, a desobediência ao Senhor, para que através do meu proceder, o pecado que eu venço não possa existir e não possa trazer os danos que trariam
esses pecados poderiam trazer à minha vida, à minha família e àqueles que estão à minha volta, em razão disso, a vida da minha nação. Então Deus me abençoa quando eu obedeço, quando eu sustento na minha vida os seus princípios, os seus valores. E aí a nação vai caminhando no abençoado do Senhor, apesar das minhas limitações ou impossibilidades. E apesar até de erros que eu possa cometer, porque mesmo que eu busque fazer o bem, em algum momento pode ser que eu pratique o mal. Faz parte da minha natureza humana e da sua também. Mas pelo menos Deus está vendo o desejo que viu no coração de Ezequias de quê? De caminhar perante o Senhor. O que acontece com Israel, o reino do norte, nos dias de Ezequias, rei do sul, onde reina Oséias? O texto diz, está reinando Oséias lá em Israel, está reinando Ezequias em Judá. Oséias toma um caminho diferente, toma um caminho de fazer o que é reto perante os seus olhos. Vocês podem olhar para o texto de 2 Reis, capítulo 18, você vai encontrar no verso 9 ao verso 12, como vivia o povo de Israel na condução de Oséias, no mesmo tempo em que Ezequias era rei em Judá, no sul. Eles andavam em desobediência. Eles andavam na prática do pecado. Eles não tinham a preocupação de fazer o que é reto perante o Senhor e de se colocar diante do Senhor na sua retidão, na busca, pela obediência aos mandamentos de Deus que Ele entregou ao povo por meio de Moisés. A nação já estava subjugada pelo rei da Síria. Senaqueribe já tinha conquistado a parte norte de Israel. O reino de Israel já não estava mais, na verdade, na mão, no controle, no reinado de Oséias, já estava no reinado nas mãos de Senaqueribe, o rei da Síria, que vai montando o seu império. Então, nesse mesmo período, atitudes diferentes, resultados diferentes. E é por isso que nós temos que nos preocupar muito com o andamento da nossa nação, com princípios, com valores que vão se estabelecendo, que batem de frente com o princípio, com o valor da igreja, da fé cristã. Por exemplo, a nossa briga aí, para não deixar aprovar o aborto. Porque nós vemos pessoas que se importam com as aradas de rosto roxo, e devem se importar, mas não se importam com as crianças. Por isso nós não podemos seguir no ensino, num princípio, que nos leva a dar aos nossos filhos nas escolas, ou ao filho de qualquer um da nação, o ensino de uma ideologia de gênero, onde a pessoa possa acreditar que ele nasceu menino, mas ele pode se tornar menina. São princípios, são valores que a igreja tem que levantar, porque são princípios bíblicos para nós, que faz parte da nossa fé, daquilo que nós cremos, da bandeira que Deus nos deu para sustentar, para defender. Então nós temos que olhar para essas coisas que vão querendo se estabelecer, para tentar lutar, para colocar a nossa nação perante o Senhor, em obediência aos seus mandamentos, guardando os seus estatutos e os seus juízos. E aí nós seguimos, irmãos, quando o povo volta para Deus, faz o que é reto aos olhos do Senhor, o que acontece? A nação prospera. Então nós temos que lutar não só contra as coisas que nos levam para fora do caminho da fé, mas nós temos que nos empenhar para fazer aquilo que nos coloca no caminho que a instrução de Deus traz. Ele vai dizer para mim assim, no que depender de você, tende paz com todos os homens. Eu não posso ficar gerando conflito e aflição e guerra, a começar pela minha casa. Eu tenho que ser o mensageiro da paz lá, o embaixador da paz lá. Quando o conflito começa, entre eu e meu cônjuge, entre filhos e filhas, entre filhos e pais, entre pais e filhos, eu tenho que erguer a voz daquele que vai ser o embaixador da paz, para promover a harmonia do lar, a harmonia da família. Se alguém começar a andar de maneira errada, o que eu tenho que fazer? Exortá-lo. Nós devemos exortar uns aos outros, em Cristo Jesus, segundo o princípio da palavra de Deus, apontando ao nosso irmão em Cristo o erro que ele está cometendo, não em razão daquilo que a gente acha, mas em razão daquilo que Deus determinou e deixou revelado na sua palavra.
O pastor pode ser exortado por qualquer membro da igreja, por qualquer irmão, como eu posso exortar também, e devo. Se vê-los trilhando caminhos que estão fora dos caminhos de Deus, daqueles que nos são revelados por Deus na sua palavra. Então eu tenho que me esforçar para quê? Pagar o mal com o bem. Orar pelo meu inimigo e auxiliá-lo nas suas necessidades, porque se ele tiver fome, a Bíblia me pede que eu dê de comer. E se ele tiver sede, eu ofereço água para saciar a sede. É o andar na retidão diante de Deus. É observar os princípios que Deus quer que a gente zele por eles. Como o princípio da justiça. Ah, mas muita gente age injustamente comigo, pastor. Não importa o que as pessoas fazem, se elas não querem andar em retidão, é questão delas com Deus. O propósito de Deus comigo, junto à nação, é o quê? Que eu pratique aquilo que é justo. Mesmo que a injustiça esteja sendo praticada contra mim ou não. Mesmo que o país viva um momento difícil aí com respeito à justiça, mas nós temos que continuar agindo na justiça, conforme o propósito, conforme o querer de Deus, porque isso é reto diante de Deus. Então há muitas instruções de Deus ao nosso coração, no zelo pela liberdade, na prática da fidelidade ao Senhor, para que o nosso país caminhe com ordem e progresso. Estão fazendo o que é reto perante o Senhor. Há um texto muito conhecido seu e meu também, que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, o verso 14, onde o povo é chamado para quê? Chamado para se corrigir, chamado para se converter ao Senhor, para observar o seu procedimento, se ele está perante o Senhor ou não, se ele está buscando o caminho reto diante de Deus, ou se ele está andando conforme o seu querer, a sua vontade. E aí o texto vai dizer, e vai conclamar o povo de Israel e a igreja, povo do Senhor, dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar e arrepender-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então é um chamado de Deus que Ezequias entendeu. Ele falou: não posso proceder conforme o meu pai, eu tenho que trilhar o caminho do arrependimento. Eu não posso fazer como meu pai fez, vivendo um proceder fora da vontade de Deus. Não, eu quero andar fazendo o que é reto perante o Senhor. Se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar e orar, eu sararei a sua terra. Então há um chamado de Deus, irmãos, para que eu seja um abençoador. É o chamado à obediência. A obediência a Deus. Dentro do que Deus quer, dentro do que Deus acha justo e reto, e não dentro daquilo que eu penso que deva ser. Ezequias me dá essa lição, porque Ezequias queria abençoar a sua terra e nós também. Agora há uma grande verdade nesse texto, ou em qualquer texto, que envolva o se buscar o Senhor e o se andar em retidão diante de Deus. O fato de eu me voltar para o Senhor não me garante a ausência de problemas. Ah, pastor, Ezequias viveu então e não teve problema no reino. Não, teve muito problema no reinado. Muita dificuldade no reinado, muita luta. Ah, Ezequias então não foi ameaçado por Senaqueribe, foi ameaçado por Senaqueribe, e nós vamos ver isso aqui, de forma muito afrontosa. Ele tinha um exército grande, de um povo forte, que vinha tomando outras nações da terra, que vinha tomando e invadindo povos e reinos, sem dar a mínima consideração da sua força, mas mostrando de fato a força e o poder que a Síria possuía nesses dias, nesse tempo. Lembre-se você, Israel já está subjugada. Samaria já foi tomada pelos assírios. Os povos de Samaria já foram levados para servir nos palácios da Síria. Não resistiram, como outras nações da terra não resistiram, e nós vamos ver isso também. Então existe aí um grande problema no reinado de Ezequias.
a Síria e Senaqueribe, que é o seu governante. Eles marcham contra Judá e marcham com uma força invencível. Você vai ver essas verdades em 2 Reis, capítulo 18, verso 13 a 18. Deixa eu ler com vocês. Senaqueribe invade Judá e segue na direção da Síria. Toma todo o Judá aí, no verso 13 até o 18. Tá bom? Vamos ler. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laques, dizendo: Errei, retira-te de mim, tudo o que me impusestes, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhes Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das suas portas, ou da porta do templo do Senhor, e das ombreiras, o ouro que ele, rei de Judá, cobrira, e o deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou a Laques e Tartã, a Rabsaces e a Rabsaque, com um grande exército, ao rei Ezequias e a Jerusalém. Subiram e enviaram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam às extremidades do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavradeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-nos ao encontro Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, Sebna, escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Irmãos, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que Ezequias, sabendo da força de Senaqueribe, fez um acordo financeiro. Eu vou te dar ouro, pede o que você quer, mas você não vai me subjugar, você vai deixar o meu povo livre. E o rei aceitou, mas depois que ele mandou o ouro todo, ele mandou uma caravana para discutir essa possibilidade de novo. Ele não cumpriu o que havia sido acordado. Então ele manda 3 homens, e o rei de Ezequias manda 3 homens também. Eles vão se encontrar fora da cidade de Jerusalém. E aí que vem a coisa, e aí que a coisa se complica aqui, a partir do verso 13. Você pode ir dando uma olhadinha aí, porque esses 3 homens que vêm em nome de Senaqueribe da Síria vão dizer assim: olha, diga para o seu rei que nós já estamos com ouro, já recebemos lá aquilo que foi acordado, mas nós estamos vindo marchar contra Israel, marchar contra Judá, me desculpe, e tomar Jerusalém assim mesmo. Por quê? Porque nós sabemos que vocês não têm força contra os nossos exércitos. Porque Senaqueribe não vai deixar de avançar com o seu exército e de conquistar terras, povos. E eles vão dizer assim: povos muito maiores, muito mais fortes, muito melhor estabelecidos, já foram subjugados. Nós não vamos parar. Nós vamos seguir. Nós vamos entrar em batalha, nós vamos subjugar a nação de Judá, nós vamos herdar, tomar, sitiar a cidade de Jerusalém, ela vai ser nossa. O trono de Ezequias vai ser de Senaqueribe. Ele está avisando isso. Então essas verdades, irmãos, destacam para mim e para você o quê? Que o rei está sendo ameaçado, o reino está sendo afrontado, e o Deus de Israel é afrontado. Sabe por quê? Você vai conseguir ler aí nos versículos 19 e 20, chega às afrontas a Ezequias e ao Deus. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, rei da Síria, que confiança é essa? Em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confiais, para que te rebeles contra mim? A palavra primeira é: quem Ezequias pensa que é para tentar resistir a Senaqueribe e a Síria? São como nada. São como coisa nenhuma. Quem você pensa que é?
Em quem você confia? E aí os textos vão seguir dizendo assim: será que você confia no Egito? Verso 21, que era também uma nação poderosa, mas que já estava subjugada pela Síria. Será que você confia de fato no seu Deus? Os outros povos, as outras nações também confiaram nos seus deuses. E aonde eles estão agora? A quem elas pertencem? A coisa vai apertando para o lado de Deus. Não só para o lado de rei, mas a afronta vem contra o Senhor de Israel também. Acaso não é o Deus, o teu Deus, né, que me ordenou que subisse para te destruir? Verso 25, ele chega a dizer assim: fala para o rei lá que ele não vai resistir, porque quem me mandou subir foi o próprio Deus dele mesmo. Ele que me ordenou marchar contra Israel, marchar contra Judá, para subjugá-lo. Então ele acha que, porventura, esse Deus vai me deter, se ele me ordenou? E no verso 29 ele fala uma coisa muito séria. Ele fala assim: será que Ezequias pensa que pode enganar o povo e dizer que ele pode livrá-los da minha mão? Então está aí todo o problema, toda a aflição, todo o temor, uma nação forte que vem contra Israel. Ezequias tenta fazer um acordo político, financeiro, não consegue, porque eles tomam o dinheiro, mas eles vêm assim mesmo. E agora eles estão com uma força muito grande, com um poder muito grande, e vem com aquela convicção de que eles não vão ser vencidos, que eles vão subjugar, que não tem nenhuma nação na terra que possa se aliar para ajudar, que não tem nenhum Deus nos céus que possa livrá-los das mãos dos assírios, que Ezequias é mesmo nada diante de Senaqueribe, e que a nação de Israel é nada diante da Síria. Isso é uma vitória fácil, isso é uma conquista rápida. E é claro que um rei e uma nação que recebe uma ameaça dessa, teme e treme, e se apavora, e entra em aflição. Quem não entraria? Você não entraria? Se os Estados Unidos resolvessem invadir o Brasil de verdade, com toda a força militar, bélica, com todo o poder que essa nação tem, você não tremeria se batesse a nossa porta aí? Se ele começasse a entrar pelo Rio Grande do Sul, ou pelo Norte ou Nordeste, ou pelo qualquer lugar do nosso litoral, nós já íamos temer e tremer aqui em São José. Então o que nós estamos vendo é que um Deus que obedece, um rei que obedece, uma nação que está se voltando para o Senhor, que está se colocando na direção de Deus, mas que não está livre de problemas. A gente acha às vezes que os problemas é fruto do nosso pecado, da nossa iniquidade. Pode ser, algum deles sim, mas às vezes não. Mesmo o coração reto e justo e íntegro, como foi o de Jó, passou por aflições tremendas. Mesmo o proceder reto, justo, que Ezequias está estabelecendo na nação, não os livra do sofrimento, das aflições. Você deve estar passando por aflições, e eu posso acreditar que não é problema de fé. Você pode estar atravessando lutas, você pode estar com o coração amedrontado, pode ter chegado notícias tristes para você, mas eu tenho certeza que às vezes não é por desobediência sua ao Senhor. Você tem buscado ser fiel ao Senhor e tem se colocado diante do Senhor. Esse texto me ensina o quê? Que mesmo quando nós buscamos a Deus e fazemos o que é reto, às vezes nós passamos por problemas, por lutas, por aflições. E Ezequias está vivendo essas coisas junto a Israel. No capítulo 18, verso 28 a 31, ele vai dizer assim: fale para o seu rei, que não adianta tentar enganar o povo. E é interessante que eles estavam conversando em aramaico. As duas representações das nações, 3 homens de um lado representando Senaqueribe e 3 homens de outro representando o rei Ezequias. Então eles estão conversando numa linguagem que o povo que está nas muralhas de Jerusalém não conhece. Mas nesse momento aqui, os enviados por Senaqueribe querem falar na língua entendida pelos judeus, para que os soldados, para que o povo que está no muro possa ouvir e temer e tremer. E ele vai dizer: não deixe Ezequias nos enganar, dizendo que ele pode nos livrar, ou vos livrar das nossas mãos. Não deixe Ezequias vos enganar, dizendo que o vosso Deus vai livrá-los. E aí ele dá uma lista de deuses, irmãos, que não foi capaz de livrar os povos da terra. E ele ainda vai dizer assim: se vocês se submeterem, vocês vão ter vinho e pão e água com fartura, azeite não vai faltar nas vossas mesas.
Então está dizendo, ajude o rei a entender que é preciso se render, que não dá para enfrentar, que o melhor é jogar a toalha, no meio da aflição, em meio às ameaças. É melhor desistir, é melhor se entregar, é melhor se render. Porque se renderem, vocês vão ter pão, vão ter vinho, vão ter azeite, vão poder plantar, vão poder colher, embora sejam rendidos ao governo da Síria, tendo como rei, como governante supremo, Senaqueribe. E eles falam isso na linguagem dos judeus, para que os judeus pudessem ouvir, temer e tremer, e quem sabe tentar buscar lá o palácio real para convencer o rei Ezequias de se entregar. Vamos para os versos 30. Acaso os deuses da nação, do capítulo 18, os deuses da nação puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Verso 34. Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Servaim, Rena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? E diz o texto aqui que eles disseram isso diante do povo, e o povo se calou. Deve ter pensado, nós estamos perdidos mesmo, não há saída para nós. Então, o fato de nos voltarmos para Deus não é garantia de quê? Ausência de problema, ausência de aflição, ausência de luta. Pode ser que você esteja atravessando as aflições, pode ser que a nossa nação, com seus desafios, a nossa cidade, a nossa família, e nós com a nossa vida, a nossa história, estejamos atravessando também as nossas aflições, mas é importante nos voltarmos para o Senhor, diante das aflições, diante das ameaças. O que fazer? O que o rei fez? O rei buscou a Deus em oração. Então, diante das ameaças, o que fazer? Diante dos desafios, buscar a Deus em oração. Vamos buscar o Senhor. Vamos olhar para Deus. Vamos colocar diante de Deus a nossa prece. E aí é o capítulo 2, versículo 19. É 2 Reis, capítulo 19. Tá bom? Diante dos desafios, cabe-nos buscar o Senhor. Do verso 14 ao 19, ele vai receber a carta de ameaça, que aqueles mensageiros vão trazer, com tudo aquilo que nós dissemos aqui, que eu disse aqui, e que está tudo escrito numa carta. Os mensageiros estão falando em nome do rei, eles falam, eles entregam, os outros pegam, levam para o rei de Israel, o rei de Judá, Ezequias. Ele pega a carta, ele ouve as ameaças, ele lê aquelas coisas todas, ele percebe a força e o tamanho desse povo, ele percebe a afronta que esse rei está fazendo com o reino de Judá e com o Deus de Judá. Para onde que ele vai? Ele vai para o templo, ele chama o profeta, ele se coloca com o profeta diante de Deus, ele põe diante de Deus a carta, ele ora ao Senhor, ele fala das ameaças, ele fala da grandeza da nação da Síria, ele fala de quão sanguinário, de quão forte, de quão poderoso, de quão violento é Senaqueribe, de quão poderoso ele se tornou, de quantos reinos ele já subjugou. Ele apresenta a carta diante de Deus, ele e o profeta Isaías, que você conhece bem, filho de Amós, que era profeta em Israel, nos dias de Ezequias, homem de Deus, homem sério no seu proceder, que representa o nome de Deus junto à nação, de quem Ezequias espera agora uma resposta de Deus por meio do profeta. O sacerdote apresenta o povo ao Senhor, o profeta apresenta Deus ao povo, e o profeta está ali, diante do rei, e o rei está dizendo: Senhor, essa é a situação, essa é a luta, essa é a aflição, é por isso, esse é o motivo dos meus temores, é por isso que eu tenho perdido o sono, é por isso que a nação de Israel tem chorado.
a força de uma nação que vem, da qual nós não podemos resistir. Mas nós buscamos o Senhor, nós confiamos no Senhor, os nossos olhos estão voltados para o Senhor nosso Deus. Ele é a nossa força, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro, Ele é aquele que pode nos valer, Ele é aquele que pode agir em nosso favor. Então nós devemos o quê? Diante das aflições, das lutas, se estamos andando diante do Senhor, se estamos esperando o agir de Deus em favor da nossa vida da nossa nação, da nossa história, da história da nossa nação brasileira, e esperarmos, buscarmos o Senhor e esperar nele, diante dos desafios, diante dos problemas, diante das lutas, dos temores, das incertezas. Busque o Senhor no seu santo templo. Nós estamos aqui hoje no templo, buscando o Senhor, adorando o Senhor, mas clamando ao Senhor por socorro, por auxílio para nós, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa cidade, para a nossa nação brasileira, para as situações, para as circunstâncias do mundo. Nós temos que buscar o Senhor e apresentar diante do Senhor a nossa carta, a nossa oração, o nosso pedido, a nossa queixa. É isso que Ele fez. Hoje nós vivemos essa oportunidade, porque não há ninguém, nenhum Deus de fato nesse mundo que já fez por nós mais do que o nosso Deus, nenhum Deus da imaginação humana. Ninguém mandou o seu Filho aqui para morrer por nós, ninguém gerou recursos num plano redentor que purifica o meu pecado e o seu, ninguém pôde providenciar um caminho eficaz que nos faz vencer a morte, nos presenteando com uma vida eterna. Ninguém foi mais obediente ao Senhor e ao propósito do Senhor do que Cristo. Ninguém foi mais abençoador para qualquer nação da terra do que Jesus, que fez o que é reto perante os olhos de Deus. E para isso Ele deu a sua vida, verteu o seu sangue, para que a obra redentora fosse consumada, Ele pudesse dizer, está consumado, lá na cruz em Jerusalém. Deus já tem abençoado a nossa vida, a nossa história. Deus pode abençoar a nossa nação, através do nosso procedimento, do enfrentar de lutas, de desafios, mas apresentando diante do Senhor a nossa carta, a nossa prece, aquilo que nos perturba, aquilo que nos aflige, aquilo que nos atemoriza, aquilo que tem sido demais para nós, aquela situação que a gente tem que vencer, mas a gente não sabe ainda como vencer. E aí vem uma última ação desse texto, a resposta de Deus. E essa resposta eu quero ler com você, capítulo 19, verso 20 a 25. Dá para colocar aí para mim, Júlia, por favor? 2 Reis 19, verso 20 a 25, tá bom? Joia, vamos ler, irmãos? Eu leio um versículo, vocês leem outro, nós vamos intercalando do 20 ao 25. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, a virgem filha de Sião, te despreza em sombra de ti, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontas, e de quem blasfemaste, e contra quem alçastes a voz, arrogantemente ergueste os olhos, contra o Senhor de Israel. Por meio dos teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste, como gigante nos teus rasos, e ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo dos seus altos cedros, chegarei às suas pousadas extremas, ao seu lenço que veste o pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito discurso sobre essas coisas? Já desde os dias remotos que tinha planejado, agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montanhas de ruínas as cidades fortificadas. Vem chegando uma resposta de Deus. Ele vai dizendo, fique tranquilo, confie em mim. Ele não sabe ainda, mas tudo que aconteceu foi eu que planejei. Se ele tomou o Egito,
Se ele herdou água, se ele herdou colheitas, foi porque eu o trouxe até aqui. Mas ele não percebeu ainda a sua arrogância, ele não percebeu ainda que está afrontando o Deus de Israel, e é eu que vou agir em vosso favor. Acompanhe, irmãos, verso 28. Por causa do furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei meu anzol no seu nariz, e o meu freio na sua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Então o Senaqueribe está indo, está avançando. Deus vai dizer assim: eu vou fazê-lo voltar. Daí ele não passa. É o momento do basta. Eu estou dizendo, chega. Ele já foi longe demais. Agora o caminho para ele é daí, de volta para casa. O que aconteceu? Verso 35, acompanha aí do capítulo 19. Olha o que Deus fez para livrar Israel do Senaqueribe da Síria, em resposta à oração do rei e do profeta em favor da nação que queria vê-la abençoada pelo Senhor. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil homens. E quando se levantaram o restante pela manhã, e eis que todos estes eram cadáveres, retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou, e ficou em Nínive, capital da Síria. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. Então ele volta para casa, porque um anjo de Deus desce dos céus naquela noite e fere com alguma praga, com alguma ação de morte, somente 185 mil soldados do rei. Quando o restante amanhece, diante daquela mortandade, eles levantam as tendas e voltam para casa. A resposta de Deus à oração de Ezequias. Um coração confiante, diante dos desafios, passando por aflições e temores, recebe de Deus o livramento, o socorro. Irmãos, para a sua aflição, para mim, para as lutas que atravessamos na nação, para os desafios que temos, para os caminhos tortuosos que alguns às vezes trilham, né? E querem nos conduzir assim, para longe do propósito de Deus, há um momento em que Deus vai dar um basta. Há um momento em que Deus vai dizer, agora chega. Há um momento em que Deus vai dizer, você vai voltar para casa. Você vai voltar com o seu exército. Você vai voltar, porque eu, o Senhor, é que planejei tudo isso. A Bíblia diz que o Senhor, em Isaías é que falou isso ao povo, eu, o Senhor, é que sei o que penso a respeito de vós, pensamentos de paz, não de guerra, para lhes dar o fim que desejais. A Bíblia nos diz essa verdade aí, como resposta de Deus, que vem ao nosso encontro com o seu livramento. E nós conhecemos muito bem esse texto da palavra de Deus que está ali do Salmo 91:11, de que o Senhor dará ordem aos teus anjos para guardá-los em todos os seus caminhos. E o anjo do Senhor é aquele que se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Que a nossa caminhada seja a caminhada que abençoa a nação. Num viver perante o Senhor, em obediência à sua palavra, o seu querer, o revelar de Deus para nós. E que se vierem aflições, e sempre vem, e se vier momentos difíceis, e sempre vivemos, numa área ou noutra, que apresentemos diante de Deus a nossa carta, e que esperemos a resposta de Deus em nosso favor. Ele é Deus que ouve, Ele é Deus que move os céus, mais do que isso, Ele é Deus que rompe os céus, que visita a terra, para trazer cuidado àqueles que nele esperam. Ele é rei, Ele é soberano, Ele está sobre todos os reinos da terra, em todo o tempo. Ele governa soberanamente. As nações, os reis, os povos, são para Ele sim,
para Ele sim, para o nosso Deus, são como nada. Como a névoa que o vento dispersa, diz a Bíblia. Por isso nós confiamos no Senhor.